como vender pela internet? Com certeza essa é a pergunta que não quer calar, né? Todos nós que estamos tentando trabalhar com a internet não estamos aqui de brincadeira. Queremos sustentar a família, ganhar uma renda extra. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais essa aula aqui na comunidade Milton Tavares. E a aula de hoje será uma sequência da aula da semana passada, para não ficar muito grande, muito extensa, né? A semana passada era como vender pela internet. Com certeza essa é a pergunta que não quer calar, né? Todos nós que estamos tentando trabalhar com a internet não estamos aqui de brincadeira. Queremos sustentar a família, ganhar uma renda extra ou vender e vender mais e todo dia. Não é verdade? Não é esse o seu caso? É o meu caso, é o seu caso. Todos nós queremos, por fim, vender e vender mais na internet. Então, como fazer isso? Quais são as estratégias básicas para fazer isso, né? Então, na semana passada, nós falamos sobre o ciclo perfeito de vendas. E ali eu estabeleci para vocês 9 passos fundamentais para que a venda na internet aconteça e que ela seja recorrente, ou seja, que você venda mais e todo dia, não é verdade? Esse é o objetivo, né? Então, no ciclo perfeito, nós temos 9 passos. Lembram quais são? Primeiro, fundamental é o planejamento, né? Temos que planejar, e nós vamos ver aqui hoje por que alguns pulam essa etapa e quais são as consequências de pular essa etapa, porque você não deve pular essa etapa. Segundo passo, a atração. Precisamos atrair o cliente. E vivemos hoje numa guerra pela atenção, né? Como ser bem-sucedido, ser vitorioso, vencer essa guerra pela atenção. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é o engajamento. Se você conseguiu vencer a guerra da atenção, agora você precisa que esse lead ou esse futuro cliente engaje com você. Como é que você faz isso? Vamos ver aqui. Depois, o quarto ponto, a nutrição. Cliente engajado, você precisa nutrir ele. É igual uma plantinha, você pegou a semente e colocou no solo. Ok, show. Mas você precisa cuidar dela. Senão ela morre, ou ela não cresce, e em consequência não dá fruto. Não é verdade? Então vamos ver como que é a etapa da nutrição. A quinta etapa, o quinto ponto, o quinto pilar desse ciclo perfeito de vendas é a venda. Ela está lá no meio, né? Por que ela não está no início, se o nosso objetivo maior é vender e vender mais de todo dia? Porque se ela estiver no início, a gente não vende. Sabe o que acontece se ela estiver no início? Nós vamos virar um vendedor, e um vendedor chato. E o cliente hoje não suporta vendedor chato. Então, por isso que ela é o quinto passo. Depois vem o sexto passo, que é o over delivery, que é entregar mais do que você prometeu. É encantar o cliente, é deixar ele surpreso com a sua entrega. Como fazer isso? Vou dar alguns exemplos de como eu já fiz e como você pode fazer. O sétimo passo é uma consequência, né, do over delivery, que é a prova social. Mas me diz, para que você quer prova social? Você vai saber aqui. Ela é fundamental. Prova social é uma das maiores estratégias do marketing digital. É super importante. Então fique atento. Depois da prova social, nós vamos para a esteira de produtos. Você tem que pensar nisso. Qual é o seu produto de entrada? Depois, o que você oferece? Um produto de ticket médio, depois um produto de ticket mais caro, depois aquele mais caro ainda. Então isso é uma esteira. Vou te dar aqui alguns exemplos sobre esteira e vamos pensar juntos em como você pode montar a sua esteira. O que você deve avaliar? Como estabelecer qual é o seu produto de entrada ou o primeiro item da sua esteira. E por fim, o nono passo, que é o remarketing. O que é remarketing? É você revisitar um cliente. É você novamente fazer marketing para um cliente. Isso é remarketing. Por que é importante? Nós vamos ver isso na prática. Então, a aula de hoje é uma continuação da aula do dia 14 de março, ok? Hoje vamos aprender esses 9 passos. Vamos focar primeiro em público frio. O que é público frio?
pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho, não conhecem o seu produto, o seu serviço, a sua mercadoria. Então é super importante para a estratégia de funil, por exemplo, né? O funil entra muita gente lá no início e depois vai afunilando até chegar em quem compra. Não é assim? Então, lá no início, na estratégia de funil, onde a boca é larga e cabe muita gente, ali é o público frio. Como peneirar essa galera, essa turma, para que eles possam descer na jornada de compras e, por fim, comprar com você, né? Então, não perca essa sequência. Fique atento a esses 9 passos para que funcione bem. Você precisa seguir essa sequência. Então, continuando a aula do dia 14, se você não assistiu a aula do dia 14 e caiu de paraquedas aqui hoje, volta para essa aula de hoje. Quer assistir, assiste, não tem problema. Mas se eu fosse você, eu voltava lá na aula do dia 14, assistiria a aula do dia 14 toda e depois eu voltava para essa aula aqui. Aí você vai ter uma linha de raciocínio mais inteligente. Foi isso que eu planejei quando eu montei essa aula, tá bom? Bom, vamos então aqui passar para o início do conteúdo, né? Quando eu montei essa aula, quando eu fiz essa linha, né, de raciocínios, eu fiquei pensando, por que é importante ter esse passo a passo, ter esse caminho, esse guia? Por que isso é importante? Eu fiquei pensando assim, que exemplo eu posso dar? E o primeiro exemplo que me veio à cabeça foi um exemplo do GPS de um carro, né? Hoje poucas pessoas usam um mapa para chegar em algum lugar. Então imagine a seguinte situação, imagine que você está no meio da noite, olha só, para e pensa na situação. Você está no meio da noite, perdido, e você não sabe exatamente que rua pegar, qual caminho seguir. Você está num lugar desconhecido. E o GPS, o sinal do GPS, ó, acabou, sumiu. Você olha o mapa, por acaso você tem um mapa e não entende nada, porque ninguém mais olha mapa. Você fica perdido, né? Por onde ir? O que fazer? Então muita gente está no marketing digital assim, perdido. Para onde eu vou? O que fazer? Qual guia? Qual o passo a passo? E aí de repente o sinal do GPS volta e traça uma rota para você. Ó que beleza! Agora você sabe, siga em frente por 500 metros, vire à direita, vire à esquerda, maravilha, né? E aí você segue a rota traçada pelo GPS. Mas será que é simples assim? Com certeza, você já viu notícia de pessoas que seguiram a rota do GPS e entraram em uma comunidade, e algumas perderam a vida. Então, não é só ter um guia, não é só ter o sinal do GPS. Você precisa que esse guia ou que esse GPS seja confiável. Você tem que confiar no GPS. Senão ele pode te levar para um lugar ruim. Por que o guia é importante? Por que você precisa confiar nesse guia? Qual a característica que você deseja nesse guia? É que ele já tenha trilhado esse caminho. Um GPS é um cálculo matemático, né? É um robô que estabelece ali, de acordo com o trânsito, qual o melhor caminho que você vai seguir. E se ele acha que tem algum impedimento por aqui, ele te joga numa ruazinha feia, esquisita, porque para ele aquilo não é feio, esquisito. Qual a diferença de ter um guia que já trilhou esse caminho e sabe, não vai por aqui não, porque tem um buraco ali, não é? Essa semana mesmo eu fui visitar uma pessoa e ele falou, não vai por essa rua porque tem carro atolando. Região de praia tem isso, nem tudo é asfaltado e tinha carro atolando. Então eu não fui, por quê? Porque ele, como um bom guia, conhecedor, porque ele havia traçado aquela rota várias vezes, ele sabia que ele tinha um buraco, ele sabia que ele tinha lama. Então ele já me avisou, não vai por aí. Então um guia seguro ou um GPS confiável, ele não tem valor. Você saber o caminho que você vai, a direção, não perder tempo, não se expor, é muito bom. Isso com certeza é o meu papel. Eu espero muito que você possa seguir essas dicas, essas estratégias que eu te dou aqui. Na jornada, por mais que eu te indique o caminho, que eu seja o guia para você,
e eu não sou um guia que está falando de coisa acadêmica, eu uso isso no dia a dia há muitos anos. Durante a estrada, o percurso, a jornada, existem problemas. Imagine que o guia fala para você assim, ó, o melhor caminho é esse, e é o melhor caminho, mas aí o seu pneu fura. São problemas, né? Podem acontecer. Então precisamos saber como resolver os problemas e não desanimar. Mas, pior ainda, é pegar o caminho errado e ainda ter um pneu furado, e ainda ter problemas. Então pense assim, estar na direção certa é realmente muito bom.